No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Secretário de Desestatização do Governo Federal divulga meta de arrecadar 150 bilhões de reais com privatizações a serem realizadas neste ano de 2020. O objetivo de Salim Matar, o secretário do governo e controlador da empresa Localiza, uma locadora de automóveis, é encaminhar projeto de lei em fevereiro para a criação de uma forma rápida de liquidar cerca de 300 empresas estatais. O governo anuncia que irá contratar 7 mil militares para enfrentar as filas do INSS e o atraso na concessão de benefícios. Donald Trump e o vice-premier chinês Liu He assinam hoje em Washington um acordo comercial prevendo forte elevação das compras chinesas nos Estados Unidos. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 15 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Vejam como são as coisas. O secretário de Desestatização do Governo Federal divulgou ontem uma meta de arrecadar 150 bilhões de reais com privatizações a serem realizadas neste ano de 2020. O secretário teve o cuidado de afirmar que não se encontra entre as cerca de 300 empresas que ele quer liquidar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, entre outras, ou a Petrobras. Aliás, a Petrobras já vem sofrendo um processo de privatização branca, conforme estamos aqui anunciando já há algum tempo, através inclusive de decisão extremamente polêmica do Supremo Tribunal Federal. A estatal ou o próprio governo está autorizada a vender subsidiárias sem o devido processo legal licitatório. Na concepção do Supremo Tribunal Federal, a mera venda de subsidiárias não precisaria justamente de processo licitatório. Coisas do judiciário brasileiro, que fica evidentemente agravada quando temos um executivo com esse tipo de vocação. É muito interessante notar que esse senhor Salim Matar sempre pontificou como um empresário privado e beneficiário de incentivos fiscais dados pelo governo federal. É assim, inclusive, que a sua empresa Localiza se transformou numa das empresas líderes no mercado de locação de automóveis. Agora, o seu apetite se volta justamente para essa venda absolutamente irresponsável de empresas estatais. É evidente que haverá resistência, mas é evidente que o risco também é gigantesco. Uma outra decisão ontem anunciada pelo governo foi a contratação, vejam bem, de 7 mil militares para enfrentar as filas do INSS e o atraso na concessão de benefícios. O INSS sofre um processo de degradação já há alguns anos, inclusive com esses sucessivos ataques por sucessivos governos em torno do propalado déficit da Previdência. Uma mentira que foi construída para justamente retirar direito dos trabalhadores a partir, inclusive, de corte de questões que são direitos que são essenciais para a vida do trabalhador. E agora parece que esse processo chega ao seu clímax, porque, evidentemente, inclusive com a aprovação de mais uma rodada aí das maldades contra a Previdência, a última rodada aí da reforma
das regras previdenciárias, naturalmente, dentro do serviço público e particularmente dentro do próprio INSS, houve uma aceleração no pedido de aposentadorias. Esse processo é agravado pelo fato de que o Instituto Nacional de Seguridade Social deveria já há muitos anos estar incrementando processos intensivos de concurso público. Mas como fazê-lo se o que predominou ao longo aí de vários governos é uma ideia equivocada de um Estado inchado? Como um Estado inchado, se onde o povo procura os serviços públicos, sempre encontra justamente carência de pessoal. O inchaço pode existir em alguns segmentos do poder legislativo ou do poder judiciário, mas no poder executivo a crise é ampla em termos justamente de pessoal qualificado. Mais do que isso, o INSS passou por um processo aí de informatização, digitalização dos seus procedimentos, que agravou ainda mais as questões pertinentes à falta de pessoal. E a coisa está explodindo justamente nesse momento, logo após a propalada aprovação dessa contra-reforma da Previdência, que nasceu sob a batuta, a última rodada de Michel Temer, mas foi, na verdade, sacramentada pela equipe de Paulo Guedes e do senhor Bolsonaro. Portanto, o que estamos vivendo nesse momento são consequências de medidas irresponsáveis e que nos leva a refletir justamente sobre as chamadas responsabilidades do governo federal. Não é possível que um trabalhador com plenos direitos fique precisando de 6 meses ou a 1 ano para ter direito à sua aposentadoria. Afora outros direitos fundamentais que estão sendo protelados, como o da licença maternidade. É a tragédia brasileira em curso e que exige, acima de tudo, atenção de todos nós brasileiros para que isso, evidentemente, tenha um fim. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 15 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo comando áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto, .com.br, ou ainda enviando as suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, onde Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente aqui diretamente do estúdio da Rádio Bandeirantes no Rio de Janeiro. O Faixa Livre encontra-se também no formato podcast. Confira o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. Vocês também têm a prerrogativa de baixar o aplicativo do programa Faixa Livre para acompanhar o nosso programa diretamente do seu celular. É muito mais cômodo. O aplicativo é o Programa Faixa Livre, é um aplicativo para o sistema Android. E há também a possibilidade de vocês nos acompanharem pela internet, através das páginas, tanto do programa, que é www.programafaixalivre, tudo junto,
como também através da página da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página da AEPET é www.aepet.org.br. Aliás, a página da AEPET nos fornece muitos documentos, informações essenciais para se compreender esse processo de venda de ativos da empresa, e que apenas reforça essa ideia aí do senhor Salim Matar, o secretário de Desestatização do governo federal, que quer arrecadar, de acordo com foi anunciado ontem, cerca de 150 bilhões de reais com a venda de cerca de 300 empresas estatais. É o Brasil sendo liquidado, é o Brasil voltando aos tempos de Fernando Henrique Cardoso, de Collor de Mello, quando a tônica justamente era a transferência de ativos. É interessante notar que naquele momento tudo era justificado pela necessidade do Estado brasileiro se desfazer de empresas produtivas para poder se voltar exclusivamente para a área social e para a área de infraestrutura. Logo, nós vimos que nos desdobramentos aí do próprio governo Fernando Henrique, bem como também no governo de Lula e de Dilma, a área de infraestrutura voltou a ser objeto de concessões. E nessa área aí social, o que nós temos observado é uma degradação acelerada dos serviços públicos desde os anos 90. Ontem nós tivemos aqui uma conversa com o dirigente do PDT, Gustavo Castanhon, que manifestou toda a sua crítica às movimentações e aquelas mobilizações que ocorreram aqui no Brasil no ano de 2013. Para o Gustavo Castanhon, aquilo teria sido um grande equívoco, inclusive a esquerda não ter combatido aquele povo que foi para a rua e que, de alguma maneira, teria alimentado uma ascensão da direita. É muito difícil querer aceitar esse tipo de consideração, levando em conta justamente essas condições dos nossos serviços públicos. Naquele momento, inclusive, a coisa era incrementada, inclusive, por situações relativas às condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Então, tudo isso formou um caldo de cultura que, evidentemente, levou um conjunto expressivo de brasileiros às ruas na busca de melhores condições de vida. Em última instância, é isso. O problema é que o governo de plantão era, pelo menos formalmente, de esquerda. E, evidentemente, o ódio ou as oposições das ruas se voltaram justamente contra essa esquerda, que eu denomino como a esquerda realmente existente, mas que deixa muito a desejar, convenhamos.